suprimento e realidade. O capítulo 4 de 2 Coríntios especialmente nos mostra que onde existe realidade existe suprimento, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 10. Onde o morrer de Jesus é exibido, há a manifestação da vida de Jesus. Em outras palavras, desde que o morrer de Jesus esteja em nós, sua vida também está em nós. Isso se refere àqueles que conhecem o morrer de Jesus e nos quais a vida de Jesus é manifestada. De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. Versículo 12. No versículo 10, Paulo fala da manifestação da vida, aqui ele fala do suprimento da vida. Aquilo que é manifestado em nós chamamos de vida, mas aquilo que é manifestado nos outros chamamos de suprimento. A fonte é a mesma, visto que tudo provém do morrer de Jesus. Consequentemente, a pregação sem realidade é vazia e inútil, pois não pode suprir o corpo de Cristo. Só depois de o morrer de Jesus operar em nós, a vida de Jesus pode operar nos outros. De modo que isso é mais do que uma questão de pregação ou trabalho, mas é, antes, uma questão do suprimento de vida. Sem dúvida, a pregação tem seu lugar adequado, mas se ela não estiver endossada pela realidade, não pode suprir vida. Quando levamos no corpo o morrer de Jesus, o corpo de Cristo recebe o suprimento. Onde há realidade, há suprimento. Se não conhecemos o morrer de Jesus, e não tivermos carregado sossegadamente a cruz, então, não teremos suprimento. Irmãos e irmãs, por favor, lembrem-se de que, no tocante à realidade espiritual, obra não é o que você faz, mas aquilo que você experimentou diante de Deus, é isso que automaticamente suprirá o corpo de Cristo. Se, do seu lado, você conhece o que é o morrer de Jesus, a igreja, do outro lado, receberá espontaneamente o suprimento. Por causa disso, não precisamos dizer às pessoas que perdoamos isso ou aquilo, nem tocar a trombeta para anunciar que temos amado nem atrair a atenção das pessoas para quanto temos carregado a cruz. Se tocamos a realidade, supriremos outras pessoas sem esforço. Não importa se temos consciência disso ou não. O fato permanece, a morte opera em nós, mas em vós, a vida. Nossa dificuldade jaz em nosso demasiado conhecimento de ensinos. Agimos de acordo com o ensino, mas não existe suprimento prático. Lembremos que o suprimento não é um ato exterior, e sim, uma realidade interior. Se você tivesse conhecido diante de Deus o que é o morrer de Jesus, então, a vida de Jesus operaria espontaneamente na igreja. Onde existe vida, existe suprimento, pois o suprimento é a infusão da vida, e não a exibição de trabalho com o fim de ser admirado. O suprimento é para edificar as pessoas e não para edificar a sua fama por ter tido determinada experiência. O que importa é se há ou não verdadeiro suprimento. Cada vez que você passa pelo morrer de Jesus, alguns irmãos e irmãs receberão de você o suprimento de vida. Não há necessidade de esperar até que você publique sua autobiografia. No exato momento em que recebemos vida do Senhor, a igreja já está sendo suprida com vida. Precisamos saber que muita ajuda que foi dada ultrapassa a consciência e o sentimento. Quando temos realidade, as pessoas serão supridas, tenhamos consciência disso ou não, pois a vida é um fato. Sempre que, verdadeiramente, carregamos a cruz, diante do Senhor, o corpo de Cristo recebe o suprimento. Como poderemos entender o que Paulo diz, a morte opera em nós, mas em vós, a vida se ignorarmos o que é o suprimento de vida? Paulo disse aos santos em Colossos, agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. 1:24. O que é isso? É o suprimento de vida. Tendo visto o corpo de Cristo como haverá naturalmente o suprimento. Por isso, Paulo é capaz de sofrer por amor do corpo de Cristo preencher em sua carne aquilo que falta das aflições de Cristo. Você não pode entender como as aflições de Cristo podem ser preenchidas, se você não viu que o corpo de Cristo é Peçamos ao Senhor que abra nossos olhos para vermos que o corpo é Quem conhece realmente que o corpo é não pode falhar em ver 1 Coríntios 4:7, e que tens tu que não tenhas recebido. Tudo o que temos foi recebido de Deus e tudo é para o suprimento do corpo. A realidade que pessoalmente tocamos diante de Deus se torna o suprimento da igreja.
O suprimento do corpo excede as limitações físicas da comunicação. Paulo disse à igreja em Corinto: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. 1 Coríntios 5:3. Por ter tocado a realidade do corpo de Cristo, ele pôde dizer que seu espírito estava presente com eles, exatamente como seu corpo esteve presente com eles antes. Isso não é idealismo, é realidade. Tendo visto a unidade do corpo de Cristo, nosso espírito invariavelmente é achado ali. Isso é chamado de suprimento de vida e transcende palavras e obras e ultrapassa as limitações da comunicação física. Se conhecemos o Senhor e estamos em contato com Ele, tudo o que experimentamos se torna automaticamente a riqueza do corpo. Quão lamentável é que a maioria dos cristãos viva na esfera exterior. Quando trabalham, parece haver algum suprimento, mas quando não estão trabalhando não existe suprimento. Quando abrem a boca, parecem ser os servos escolhidos de Deus. Quando a boca deles está fechada, não são mais os servos escolhidos de Deus. Eles podem suprir quando são apreciados, mas não podem suprir quando são mal entendidos. Por não terem tocado a realidade espiritual diante de Deus, eles falham em suprir vida ao corpo de Cristo. Todavia, existem aqueles que, quando as pessoas falam com eles por 5 minutos, elas recebem um suprimento de vida através deles. O corpo de Cristo é um fato. O suprimento espiritual não depende de cumprimentos de mão nem de conversas. Se alguém tem passado por alguma experiência diante de Deus, tendo recebido das mãos de Deus o morrer de Jesus, ele já supriu o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, nós suprimos a igreja com o que conhecemos de Deus interiormente. Não é que tentemos suprir ou propositadamente procuremos suprir o corpo de Cristo, mas estamos naturalmente suprindo a igreja. O que tocou a realidade espiritual tem suprimento. Quem não a tocou, não tem suprimento, é algo que não pode ser forçado. Julgando da experiência de Paulo, podemos realmente dizer que suprir o corpo de Cristo é uma realidade e não um ato. Se temos experimentado realidade diante de Deus, espontaneamente supriremos a igreja com aquela realidade. Somente quando temos uma experiência real é que beneficiamos a igreja. As palavras que Paulo diz são singulares. Entendemos com facilidade quando ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Mas quando ele diz: de modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida, não entendemos tão facilmente o significado, não até que conheçamos a unidade do corpo de Cristo. Visto que o corpo é um, tudo o que é operado em mim será naturalmente operado nos outros. Isso é vida e isso é suprimento. Depois de ver isso, ficamos extremamente felizes porque tudo que o membro recebe do cabeça é mantido no corpo. E todos estamos desfrutando desse corpo. Irmãos e irmãs, se tocamos essa realidade, não lamentaremos a pobreza e a esterilidade da igreja. É verdade que, no tocante à aparência, temos de reconhecer a condição de pobreza e degradação da igreja. Temos de confessar que, na aparência exterior, os grupos cristãos e também os cristãos individualmente falharam. Mas sempre que tocamos a realidade da igreja, imediatamente declaramos que a igreja não está nem pobre nem degradada. Não é por causa do fracasso dos cristãos individuais e dos grupos de cristãos que a riqueza da igreja é diminuída, porque dia a dia tudo aquilo que os membros recebem do cabeça está suprindo a igreja. Paulo tocou nessa realidade espiritual e, por isso, podia reprovar a igreja em Corinto bem como suprir suas necessidades. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Essa palavra é difícil de ser entendida exterior e mentalmente. Para a igreja, alcançar a unidade da fé parece algo tão distante fora das possibilidades quando contemplamos a aparência exterior. Quem sabe se a igreja vai atingir esse ponto? Todavia, quando tocamos a realidade espiritual, não sentimos necessidade de fazer tal pergunta. Sabemos que a igreja diante de Deus é uma e nunca foi dividida. Tão logo toquemos a realidade, todas as perguntas exteriores desaparecem. Como podemos suprir se não vimos essa realidade? Nosso suprimento começa no momento em que vemos. De modo que a base do suprimento é tocar a realidade do corpo e também experimentar a cruz. Devemos reconhecer que o suprimento de palavras também é baseado na vida que já demos à igreja. Irmãos e irmãs,
O Espírito Santo dará testemunho daquilo que você expressa se o que você diz é o que você já deu à igreja em vida. Mas ele não dará testemunho daquilo que você pronuncia se isso não representar o que você já recebeu diante de Deus. As pessoas recebem ajuda de suas palavras apenas se você primeiramente as supriu com sua vida. De outra forma, a ajuda que as palavras dão é somente um pouco de esclarecimento da mente, visto que tal ajuda é apenas o produto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O alimento da igreja, entretanto, é vida. O suprimento de vida é o único e exclusivo alimento da igreja. A questão não é o que você pode dar, mas o quanto você já tem dado à igreja. O que você deu de realidade à igreja? Quando você se levanta diante da igreja, o que você já supriu a ela? Se você não tocou a realidade, você não terá nada para suprir as pessoas. Somente o que é espiritual, que tem a realidade por trás da palavra, pode suprir a igreja. Alguns cristãos consideram o corpo de Cristo como sendo apenas uma parábola. Eles não viram a realidade do corpo, e, portanto, não têm como supri-lo. Não existe possibilidade de alguém suprir o corpo se ele não o viu. É com o corpo em vista que o comer com a boca é o comer do corpo, o ver dos olhos é o ver do corpo e o ouvir dos ouvidos, o ouvir do corpo. Aquilo que um membro recebe, o corpo recebe. Não importa quem seja o irmão ou irmã, tudo que ele ou ela recebe também é recebido pelo corpo. Precisamos compreender que a vida do corpo é não apenas um viver corporativo, mas também uma vida corporativa. Se falhamos em tocar nessa realidade, a igreja é apenas uma doutrina e o corpo, uma parábola. Consequentemente, não temos como suprir sua necessidade. Irmãos e irmãs, não esqueçam que vocês não são uma entidade independente, mas membros do corpo. Disse Paulo, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Isso é uma palavra vazia ou um fato? Paulo foi um homem que tinha consciência do corpo. Se ele não tivesse tocado a realidade do corpo, não poderia fazer tal afirmação. Peçamos a Deus, portanto, para nos levar a tocar a raiz, que é a realidade, a fim de que possamos espontaneamente suprir a igreja. Perguntas e realidade. Se você não viu a realidade espiritual, obviamente você terá muitas perguntas. Suponhamos que você tenha ouvido coisas sobre uma pessoa que você não conhece. Naturalmente, você se informará a respeito dela com quem a conhece. Mas existe uma pessoa neste mundo que você já conhece completamente sem precisar fazer qualquer pergunta. Essa pessoa é seu próprio ego. Você mesmo é uma realidade que você conhece. Ou, então, suponhamos que haja uma casa para ser alugada e que você nunca a viu. Para conhecê-la, você precisa perguntar quantos quartos ela tem, se as janelas são grandes ou pequenas, etc. Mas logo que você mudar para essa casa e viver ali, você não tem mais perguntas a fazer. Sobre tudo aquilo que já está claro, não há necessidade de fazer mais perguntas. Em outras palavras, se vivemos na realidade de algo, não temos mais perguntas. Somente alguém que não conhece o corpo de Cristo perguntará o que ele é. Aquele que conhece não fará tal pergunta. No tocante aos assuntos espirituais, podemos esclarecê-los até o ponto de remover qualquer dificuldade espiritual, mas não podemos torná-los claros a ponto de não mais apresentarem problemas para a mente humana. Tomemos, como exemplo, a pregação do Evangelho. Podemos pregar até as pessoas ficarem suficientemente esclarecidas para crer, mas não podemos pregar até satisfazer plenamente a mente do homem. O que disse Natanael quando Filipe lhe disse que haviam encontrado aquele de quem Moisés, na lei, e os profetas haviam escrito? Ele disse, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Todavia, mais tarde, quando o Senhor lhe disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira, Natanael encontrou a realidade. Ao que ele, mais do que naturalmente, confessou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 45-49. Ele havia tocado a realidade, e por isso, não tinha mais perguntas. As coisas espirituais são assim. Tão logo alguém toca a realidade, ele é interiormente iluminado. Ele conhece interiormente, quer seja capaz ou não de explicá-lo. Algumas passagens da Bíblia parecem ser facilmente mal entendidas. Mas se o Espírito Santo estiver presente,
qualquer pessoa será capaz de contatar a realidade espiritual da passagem. Desse modo, não pode haver entendimento errado. Extraído do livro Realidade Espiritual ou Obsessão Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.